convite, é um prazer estar com vocês. Eu estive presencial bem no começo, quando vocês se reuniam, eu não lembro o local, vocês iam, depois almoçavam juntos, e foi muito gostoso, né? E agora estamos nessa realidade, né? Cada um na sua casa. Se não fosse assim, eu não poderia estar falando com vocês hoje, né? Porque teria que ir até Lisboa. Então, tem seus pontos negativos, tem seus pontos positivos, e eu acredito que quando voltarmos ao normal, que será um novo normal, né? Então, essa parte eu acredito que continuará e teremos as duas partes juntos, porque alguns, pela distância ou por enfermidade, por alguma dificuldade, às vezes não conseguem estar presentes, mas poderão participar da celebração. Então, essa é uma boa coisa que nós estamos ganhando, já ficando mais íntimos, né, do trabalho online. Graças a Deus por isso. Então, mais uma vez, eu agradeço o convite, agradeço a oportunidade. E durante esse tempo de pandemia, esse tempo em casa, esse tempo de limitações, tantas coisas acontecendo, não só com a gente, mas com os nossos amigos, nossos colegas, vários textos têm falado, e o texto que eu quero compartilhar com os irmãos também é um texto que tem falado muito ao meu coração. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Os irmãos estão me ouvindo bem? Tá bem, ótimo, então tá bem. E o texto, uma das boas coisas que aprendemos nessa pandemia é diminuirmos a mensagem, porque ninguém aguenta ficar 1 hora diante do computador ouvindo um pregador, 40 minutos, né? Então, hoje eu vou fazer uma experiência com os irmãos, ver se os irmãos aguentam 2 horas. Mas eu vi esses conferencistas, né, que dão palestras sobre falar em público, ele falando assim que para falar 1 hora ele não precisa se preparar muito. Para falar meia hora ele já precisa de alguns dias para o preparo. E para falar 15 minutos, no mínimo 1 semana para se preparar. Então, essa a parte, desculpe a expressão, né, mas é bem brasileira, de ficar enchendo linguiça, estamos cortando das mensagens, tem que ser certeiro. Então, é uma nova maneira é algo que estamos aprendendo, né? Os pregadores, os comunicadores, de ser bem pontual, e eu pretendo fazer isso hoje, vamos ver se eu consigo. O texto, eu vou tentar compartilhar, não sei se eu estou habilitado para isso. Vamos ver. Estão vendo? Tá, esse é o único PowerPoint, depois eu volto ao normal. Mas o texto é esse, é um texto que tem falado comigo, aliás, todo o livro de Abacuque, e depois eu animo os irmãos a lerem Abacuque. É bem interessante. Mas vamos ler Abacuque 3, os 3 últimos versos de Abacuque, que diz: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força, ele faz os meus pés como os do servo, ele me habilita a andar em lugares altos. Para o mestre de música, para os meus instrumentos de cordas, Abacuque 3, 17, 19. Vamos ter um momento de oração? Deixa eu tirar aqui do compartilhar isso. Oremos. Senhor, te damos graças por esse momento, quando, através da tecnologia, do avanço da ciência, da capacidade que o Senhor tem dado aos homens, nós podemos estar reunidos, cada um num canto do mundo, mas estarmos reunidos louvando o teu nome. E a tua palavra nos diz que onde estiverem 1 ou 2 reunidos em teu nome, o Senhor está presente. E eu tenho certeza que o Senhor está presente nas casas, no coração de cada um que está participando desse momento de louvor. Obrigado pela música, obrigado a Deus pela tua palavra, obrigado por esta oportunidade que temos de orar com a certeza que o Senhor ouve as nossas orações.
Obrigado por esse texto bíblico. E agora o Senhor nos ajude, ó Pai, a entender a mensagem que o Senhor tem preparado para nós nesta manhã. É em nome de Jesus que oramos. Amém, Senhor. Amém. Esse é um tema muito interessante que Abacuque trabalha. Abacuque, ele tem a ousadia de ter um diálogo muito franco com Deus. A situação do povo hebreu na época de Abacuque não era uma situação boa. Eles estavam passando por um momento difícil no relacionamento com Deus. Abacuque era um profeta, provavelmente ele era um levita e cuidava da parte musical, e ele era muito dedicado a estar com Deus, um relacionamento próximo, era uma pessoa muito firme, e ele chega nesse momento em que o povo hebreu não está bem no relacionamento com Deus, passam por dificuldades, mas ainda, olhando o contexto ao redor, a situação não era boa também, porque a Síria já havia sido derrotada, não era mais o melhor no momento, quem subia, quem estava assim, dominando a época eram os babilônios, e a cidade de Nínive estava sendo destruída, e a próxima cidade, tudo indicava, era Jerusalém. Então, sim, a situação não está boa. Olhando a perspectiva mundial ao nosso redor, Nínive está sendo acabada, destruída, e a bola da vez é Jerusalém, somos nós. Que situação estamos vivendo? Se está ruim agora, vai ficar pior. Então, Abacuque, você começa lá no capítulo 1, ele tem a ousadia de chegar diante de Deus e fazer um questionamento com Deus. É interessante que o nome de Abacuque significa abraço. Então, ele tudo demonstra que ele era uma pessoa que abraçava o povo, era aquele que amava o povo, ele queria o bem do povo, e ele não se conformava com aquela situação. Então, você pega lá no capítulo 1, ele começa a fazer perguntas para Deus. Ele faz aquelas perguntas que nós temos vontade de perguntar para Deus e não temos coragem. Sabe quando você tem um amigo e você chega para o amigo e fala, oh, meu amigo, é assim, 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 por que tal você fez isso? Por que está acontecendo isso? Você tem a coragem de questionar as atitudes? E muitas vezes nós não temos essa coragem de chegar para Deus e mesmo questioná-lo, mas Abacuque faz isso. Ele era amigo de Deus, ele era íntimo de Deus. E é interessante que ele faz essas perguntas, ele não se conforma com a situação que está, ele não se conforma com a injustiça, ele não se conforma com a situação que o povo está de pecado, e Deus não faz nada. Deus está lá, tranquilão. É mais ou menos como hoje nós abrimos os jornais do Brasil, ou de algum lugar, e você vê tantas coisas acontecendo, o povo sofrendo, tantas injustiças. Mas como é que Deus permite que isso aqui aconteça? E ele joga essas perguntas para Deus. E Deus responde. E eles têm um diálogo entre Abacuque e Deus. E Deus responde. Abacuque dá a impressão assim que Abacuque ele está irado com Deus. Ele está bravo com Deus. Mas Deus responde. E há um diálogo entre Abacuque e Deus. Nesse diálogo, Abacuque tem a sua fé fortalecida em Deus. E ele percebe que quando tudo está perdido, Deus ainda está no controle. Nesse diálogo com Deus, em que ele não se conforma com a situação, não se conforma com o contexto, como as coisas estão caminhando. Porque os profetas já haviam comentado, já haviam avisado o povo que eles iam cair nas mãos dos babilônios e iam ficar 70 anos sofrendo. E ele fala, como é que pode? Nós já estamos sofrendo, o Senhor não faz nada, agora vamos cair na mão desses ímpios? Nós somos o teu povo. Mas Deus acalma o coração de Abacuque. Quando chegamos ao final dos nossos recursos, quando parece que já estamos esgotados, as coisas estão caminhando bem, estamos num momento difícil,
Aí então nós sentimos a mão de Deus nos acariciando e nos confortando. Crise é um momento de oportunidade. Eu ouço muito essa frase. Estamos numa crise. O Brasil está em crise, Portugal está em crise, o mundo está em crise. Mas na crise nós achamos algumas oportunidades. E eu já tenho visto isso acontecer. Bom, chegamos ao final de Abacuque. E Abacuque, então, faz essa oração que nós acabamos de ler. E é uma expressão linda, essa oração final do livro de Abacuque. Eu vejo, nesse momento, uma declaração de fé pública de Abacuque. Se nós olharmos os primeiros versos do livro de Abacuque, Abacuque questionando a Deus, e agora chegamos no fim, Abacuque louvando a Deus e expressando toda a sua fé em Deus. E ele começa lindo, e cada uma dessas frases que ele diz, dessas figuras, tem um significado maior. Então ele começa, não florescendo a figueira. Não florescendo a figueira. Os irmãos sabiam que, da mesma maneira como o tomate, a berinjela, a abobrinha não são legumes, são frutos? O figo que você come não é uma fruta, é uma flor. O figo, pode depois procurar no Google que você vai encontrar. O figo, ele é uma fruta, ele é uma flor invertida. Os frutos são aquelas bolinhas que tem dentro, são muitos frutos. Então, quando você come um figo, você dá uma mordida no figo, você mordeu uma flor e não comeu uma fruta, comeu muitas frutinhas que estão dentro. Eu não lembro, na casa dos meus avós, quando eu era pequeno, tinha 2 figueiras. Eu tentei lembrar, eu nunca vi a flor nesse aspecto normal do figo. Sempre nascia o figo. Então, o figo não é fruta, é uma flor. E dentro dessa flor é que estão as frutinhas, e nós comemos muitas frutas. Então, quando ele diz, não florescer na figueira, quer dizer, não tem frutos, não tem nada. Acabou. E o que significa isso? Que não há alimento. O figo era alimento para eles. Era alimento no presente, mas era alimento no futuro também. Porque naquela época não existia refrigerador. E a maneira de você preservar o figo é você deixá-lo secar. Agora nós podemos ir ao supermercado e comprar figo seco, em passa. É a maneira de você preservar o figo. E eles usavam o figo nas viagens. Quando você pegava lá o camelo, você pegava lá um cavalo e você ia de uma cidade para outra ou caminhando, não existia McDonald's no caminho, não existia nenhum posto para você parar e comer o lanche. Você tinha que levar a sua comida, sua água. E o figo era uma das comidas que eles usavam nos transportes. Então, não há comida agora. Vamos ter fome. E depois ele continua, não havendo uvas na videira. O que significa isso? Não havendo uvas, não há vinho. E nas celebrações, nas festas, não pode faltar vinho. O vinho traz alegria. Podemos celebrar. Então, não, as festas vão ser tristes, não vão ter alegria. O vinho era usado também de uma forma terapêutica nos curativos. Naquela época não existia tantos medicamentos como hoje, mas ela era usada para você colocar em cima do curativo. Se você for lá em Lucas 10:34, na parábola do samaritano, aquele samaritano, quando acudiu a pessoa que estava na beira do caminho, o que ele fez? Ele lavou as feridas e colocou vinho e azeite. O que Paulo manda Tiago tomar? Tome vinho para o seu estômago. Então, o vinho também tinha essa parte curativa. Então, não vai haver fruto na videira, não teremos vinho, não teremos alegrias, não teremos medicamentos. Falhando a safra da azeitona, não teremos azeite. O azeite era muito importante, não somente para colocar na salada, no alimento, mas era combustível para acender as velas e termos luz. Não havia energia elétrica. Lembram da parábola das 10 virgens, que 5 tinham azeite e 5 não tinham? Então, o azeite era muito importante. Não tendo azeitona, não teremos azeite, não teremos iluminação à noite. Estaremos nas trevas. Não havendo produção de alimentos, a safra, a lavoura, não tem nada. Perdemos tudo.
trabalhamos e não conseguimos nada. Prejuízo financeiro, trabalho perdido, o lavrador produz alimento para vender e ter o seu sustento, e nós compramos para nos alimentarmos. Fome, desemprego. Nem ovelhas no curral. A lã das ovelhas, o inverno vai chegar, nós não teremos lã, não poderemos fazer as nossas cobertas, os nossos agasalhos, vamos passar frio. Não teremos o leite das ovelhas para fazermos o nosso queijo, não teremos a carne da ovelha para comermos. O futuro não é bom. Nem bois nos estábulos. Para quem pensa que o boi é só para fazer um churrasco, para ter a picanha, o boi era muito usado naquela época no transporte. Lembra dos carros de boi? O boi era usado para girar o moinho, para amassar o trigo, para puxar o arado no momento de preparar a lavoura. Mais uma vez, falta de transporte e fome. Esta declaração, ela é muito dura. Ela mostra um presente difícil e mostra um futuro pior. Mas, mesmo assim, ele termina. Por pior que fique, por mais catástrofe que seja o nosso presente e que venha a ser o futuro, mesmo assim, eu confio no Senhor. Mesmo assim, eu louvo ao nosso Deus. Eu me alegro, eu reafirmo aqui a minha fé. Deus tem o melhor. É a mesma coisa de que se nós falarmos assim, essa declaração dele, ainda que eu não tenha comida, ainda que eu não tenha luz, ainda que não tenha festas, ainda que não tenha aquecimento no inverno, ainda que eu não tenha trabalho, não havendo nada disso, teremos os calvais, mesmo assim, eu me alegrarei no Senhor. Que oração difícil. Eu não sei quantos de vocês têm coragem de fazer uma oração dessa. Eu tenho dificuldade, mas eu preciso aprender isso. Essa é a lição que eu aprendo com Abacuque, que eu estou aprendendo com Abacuque. É confiar no Senhor, seja qual for a situação presente, e seja qual for, ou seja, a situação no futuro. Eu confio no Senhor. Ele tem o melhor para nós. Parece que Abacuque, ele traduz assim o Salmo 27, né? Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Não confio no governo, eu não confio em ONG, aquele meu amigo que disse que emprestaram o dinheiro, não confio nele também. A minha confiança não está nada disso, mas a minha confiança está em Deus. É isso que ele diz. Não, ainda que falte tudo, ainda que a situação seja complicada, eu confio em Deus. Crise não produz aumento da fé. Aliás, acho que a crise é mais para derrubar a fé, mas a crise revela a fé que você tem em Deus. Quando está tudo bem, você está com muito dinheiro no banco, você está com saúde, tem um bom emprego, tem um bom carro, sua família vai bem, é muito fácil você demonstrar a sua fé, é muito fácil você ir na igreja, você vai com alegria, canta, é muito fácil fazer as coisas. Nem precisa demonstrar a sua fé, mas quando a situação está numa calamidade, como nós vivemos hoje, como Abacuque está vivendo e as perspectivas não são boas, aí é difícil você falar a sua fé. Nós somos mais para questionar Deus, para brigar com Deus, para exigir de Deus bênçãos. E isso é totalmente contrário à teologia da prosperidade. Essa oração de Abacuque, ela é anti a teologia da prosperidade. Porque a teologia da prosperidade, ela ora dizendo, não, Deus tem que me dar um carro novo, Deus tem que me dar um carro melhor, Deus tem que me dar uma promoção de emprego, Deus vai te abençoar com muito dinheiro. Aqui ele diz, não, eu não tenho nada hoje e amanhã vou ter menos ainda, mas mesmo assim, eu louvo ao nosso Deus, eu o amo. A prova de fé dele. Nós buscamos recursos naquele em que nós depositamos fé. E é para ele que Abacuque corre. Quando uma criança cai, é um bom exemplo em quem confiamos, em quem demonstramos a nossa confiança no momento de dor, no momento de dificuldade. Quando o seu filho era pequeno, tinha 3, 4 anos, 5 anos, não sei se alguns de vocês ainda têm filho nessa idade, mas eu lembro dos meus, tenho 2 filhos. Quando eles caíam,
Quem que eles gritavam chamando? Normalmente era a mãe. Mãe! Ia correndo em busca da mãe, porque a mãe vem, pega, abraça, dá um beijinho, lava com cuidado o joelho ralado, passa um curativozinho ali, assopra e ele está bem. A criança grita por socorro em quem ela confia. Para quem você está gritando socorro nesse momento? Em quem você confia. É em Deus. Porque Deus, ele sempre quer o melhor para nós. Mesmo neste momento difícil que nós estamos passando, não sabemos o amanhã se vai melhorar ou não, mas é nele que nós depositamos a nossa confiança. Deus tem sempre o melhor para nós. E ele abre oportunidades, ele mostra portas para nós que nós nem imaginávamos, mas haverá uma solução. O importante é que a nossa confiança, a nossa esperança esteja em Deus. Onde está a sua confiança e esperança hoje? Na vacina? Na ajuda do governo? Na ajuda de um amigo rico que vai lhe dar uma mão, vai lhe mandar um dinheiro? Na sua igreja no Brasil, que vai te mandar uma oferta? Será que nós temos coragem de fazer uma oração assim? Ainda que não haja vacina, ainda que aquele meu amigo rico não me ajude financeiramente, ainda que o governo não me dê nenhuma ajuda, ainda que este meu trabalho não produza resultado, ainda que eu não consiga aquele emprego que estou sonhando tanto, ainda assim eu exultarei e me alegrarei no Senhor. Você tem coragem de fazer essa oração? É uma oração difícil, mas essa deve ser a nossa oração. A nossa fé, a nossa confiança tem que estar depositada em Deus, nas mãos dele, porque ele tem o melhor para nós. Não esqueça disso. Se você olhar a sua história, quando esses dias eu tenho relembrado momentos difíceis que eu já passei. E eu orei a Deus, depositei a minha confiança nele. E Deus deu respostas, a solução surgiu de maneira que eu nunca imaginei na minha vida. Aquelas alternativas que eu estava buscando falharam, não deram certo. E eu tenho certeza que nós teremos essa mesma experiência e daqui a algum tempo você poderá compartilhar isso. Onde estava a minha esperança, humanamente falando, falhou. Mas a resposta, a solução veio de Deus. Ore, coloque a sua vida, coloque os seus problemas nas mãos de Deus. Ele tem uma resposta muito especial para você no momento certo, não no seu tempo. Que Deus nos abençoe. Eu acho que dá tempo de fazer uma oração. Estou vendo que temos só mais 1 minuto. 1 minuto. Senhor, muito obrigado por esse tempo. Muito obrigado, Pai, pela maneira como o Senhor tem nos abençoado. Obrigado por estes irmãos, ó Deus, que podem estar aqui louvando o teu nome. E hoje eles depositam em tuas mãos, ó Deus, a esperança. É em ti que nós confiamos. É em ti que nós colocamos esse momento difícil que estamos vivendo. Porque nós sabemos que o Senhor tem a melhor resposta, a melhor alternativa para esse problema. A nossa confiança não está na vacina, a nossa confiança não está nos amigos, a nossa confiança não está no governo, mas a nossa confiança está no Senhor. Abençoa-nos, ó Deus, abençoa cada um que faz parte desse culto hoje, ó Deus, e recebe com alegria o nosso louvor. É em nome de Jesus que oramos. Amém, Senhor.